E se a preparação para o Enem, sabe, aquela maratona de decorar coisas, virasse uma jornada de impacto social? Parece ousado, né? Mas é exatamente essa a proposta do Desafio Enem 2026. A ideia é pegar o exame mais importante do Brasil e transformar ele numa ferramenta de cidadania. Vamos mergulhar nessa estratégia para entender como. Olha só, esse mapa mental aqui é basicamente o cérebro de toda a operação. Vamos dar uma olhada com calma. Tá vendo como tudo começa num ponto central? O Desafio Enem 2026. A partir daí a gente vê que a estratégia do simulado se amarra direitinho na matriz oficial do Enem, o que garante o rigor técnico. Mas o pulo do gato está aqui, ó, na conexão com o ODS 10, que é o objetivo da ONU sobre redução das desigualdades. E o mais legal é que esse tema não alimenta só a redação, não. Ele está em todas as áreas do conhecimento. Vira um ecossistema com tudo conectado. Bom, para a gente entender esse plano direitinho, a nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai no coração do desafio. Depois, vamos olhar os riscos. Em seguida, as oportunidades que ele gera, as decisões estratégicas e, para fechar, vamos dar uma espiada em como é o exame por dentro. Então, vamos lá. O que é esse tal de Desafio Enem 2026 na prática? A grande sacada é a seguinte: parar de enxergar o Enem só como uma linha de chegada. A ideia é que ele seja um ponto de partida. Sabe, em vez de só estudar para a prova, a proposta é usar a prova como um pretexto, uma desculpa mesmo para investigar e tentar resolver problemas do mundo real. E aqui está a grande virada de chave do projeto, o ponto central. O tema redução das desigualdades não é só para redação de jeito nenhum. Ele é a base, a espinha dorsal de todas as 200 questões. E isso muda tudo. Pensa só, uma questão de química deixa de ser sobre uma fórmula solta no livro e passa a ser sobre, por exemplo, a bioquímica do saneamento numa comunidade. Uma de matemática vira uma análise de estatística de renda. De repente, o aprendizado ganha um propósito muito mais real, concorda? Tá, mas como é que isso funciona na prática? A resposta está na aprendizagem baseada em projetos, o famoso PBL. A lógica é, em vez de ficar só decorando conteúdo, a galera vai investigar problemas de desigualdade ali na sua própria cidade. E essa pesquisa vira um material de estudo. Na hora de fazer a redação, por exemplo, acaba aquela história de repertório coringa. A pessoa usa a própria pesquisa, a própria experiência. É o que a gente chama de conhecimento autêntico. E para garantir que toda essa inovação tenha rigor técnico, o plano se apoia em 2 pilares bem estratégicos. O primeiro é o Dr. Jarvis, que é uma inteligência artificial treinada para criar questões no mesmíssimo nível de exigência do INEP, o órgão que faz o Enem. É uma garantia de qualidade. E o segundo é um olho no futuro. A partir de 2026, o Enem também vai ser o SAEB, a avaliação oficial do ensino médio. Ou seja, se preparar para esse desafio é estar um passo à frente da maior mudança na educação do país dos últimos anos. Claro que um projeto tão ambicioso assim vai enfrentar obstáculos, mas um bom planejamento não é aquele que ignora os riscos, é aquele que encara eles de frente. Vamos ver então como o desafio lida com isso. O plano é bem pé no chão e divide os riscos em 2 categorias. De um lado, os pontos de atenção, que são coisas que dá para controlar, como, por exemplo, garantir que todo mundo entenda a lógica da TRI, o sistema de nota do Enem, onde acertar as questões fáceis vale mais ponto no final. Do outro lado, os desafios maiores, como o cansaço digital de ficar horas na tela ou a dificuldade de garantir internet boa para todo mundo. É um mapa de riscos bem completo. Depois de falar dos riscos, vamos para a parte que inspira, as oportunidades. O que se ganha participando de um projeto desses? Além, claro, de se preparar para o exame. A resposta vai muito além de uma nota alta. Os ganhos aqui são bem concretos e miram nas grandes preocupações de quem está prestando vestibular. Primeiro, um certificado de imersão científica que já dá um brilho a mais no currículo na hora de disputar uma vaga. Segundo, a chance de tirar a nota 1000 na redação, não com fórmula pronta, mas com dados da própria pesquisa. E terceiro, networking. Acesso a mentores, a plataformas de ponta, abrindo portas que a escola tradicional nem sempre consegue abrir. Ok, a gente já viu a visão, os riscos e as oportunidades, mas como é que essa ideia toda sai do papel? Vamos agora para o plano de ação. A execução se baseia em 3 decisões bem inteligentes. Primeira, o simulado é dividido em blocos para combater o cansaço mental. Segunda, foco total em matemática básica. Por quê? Porque o sistema de notas do Enem, a tal da TRI, valoriza demais os acertos nas questões fáceis e é aí que se ganha o jogo. E terceira, rigor científico. A pesquisa só pode usar fontes de dados oficiais, tipo IBGE, ONU. Nada de repertório de ouvir dizer. E tudo isso vai acontecendo seguindo um cronograma que conta uma história. A jornada começa lá em março, com a base de cidadania digital.
Em abril, um diagnóstico para saber de onde cada um está partindo. De maio a setembro é o coração do projeto, a imersão na pesquisa. E em outubro, o grande momento, o simulado completo, onde todo esse trabalho é colocado à prova. É uma construção de conhecimento, passo a passo. E para a gente fechar, vamos olhar de perto o produto final, que é o exame. Como é que toda essa filosofia se transforma naquelas 200 questões que a pessoa vai encontrar na frente dela? Esse quadro aqui mostra a integração na prática. Olha como o tema da desigualdade vai se desdobrando em cada matéria. Em linguagens, a discussão é sobre inclusão digital. Em humanas, sobre a herança colonial. Em ciências da natureza, o impacto do saneamento. E em matemática, a análise de indicadores sociais. Não são matérias isoladas, são, na verdade, ferramentas diferentes para analisar um mesmo problema complexo. Então, para resumir tudo, qual é o DNA do desafio Enem 2026? Bom, é a combinação de um tema socialmente muito relevante, a redução das desigualdades, com as ferramentas pedagógicas mais modernas que a gente tem, como a aprendizagem baseada em projetos. E tudo isso já alinhado com as futuras regras do Enem e com a garantia de qualidade de uma IA especialista. É a união de propósito, método e muito rigor. No final das contas, o desafio Enem 2026 deixa uma pergunta no ar que resume tudo isso. E se a gente parasse de ver o exame só como um obstáculo, um muro para pular e começasse a enxergar como uma chance real de transformar a nossa volta? É muito mais que um novo jeito de estudar. É, quem sabe, uma proposta para um novo futuro na educação do Brasil.